Fala galera, beleza? Eu vim trazer para vocês aqui agora a área de algumas figuras planas, tá? Muita gente me pediu e tem dificuldade nessa parte. Hoje eu vou trazer para vocês a área do quadrado, do retângulo e do paralelogramo, ok? Então a gente vai considerar um quadradinho desse aqui como sendo uma unidade de área. Quais são as unidades de área? São todas essas unidades aqui que estão elevadas ao quadrado, vocês vão já entender por quê. Milímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado, decímetro ao quadrado, metro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado e quilômetro ao quadrado. Muito bem, como é que seria aqui o cálculo da área do quadrado? Eu tenho aqui um quadrado, né? O quadrado é caracterizado por ter todos os lados iguais, ou seja, tem a mesma medida. Como é que eu vou calcular a área desse quadrado aqui? Olha só. Eu posso simplesmente contar os quadradinhos, né, e obter a medida da área do quadrado. Entretanto, é muito demorado, você concorda? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só, eu vou contar a medida dos lados desse quadrado, certo? Basta que eu tenha só dois. Olha só, vou contar aqui esse lado aqui na vertical, olha só. Daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 unidades nesse lado aqui. E agora eu conto aqui embaixo, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 daqui para cá. Então, o que eu vou fazer? Para saber a contagem de quadradinhos, que é a mesma coisa que a área, eu vou multiplicar a quantidade daqui de baixo pela quantidade daqui na vertical, certo? Então, a minha área, olha aqui, vai ser igual um dos lados vezes o outro. Isso aqui é a mesma coisa que você pegar o 5 e elevar ao quadrado. Então, por conta disso, as áreas, né, de figuras planas, as medidas são ao quadrado, olha só, justamente por conta disso, certo? Porque eu tenho medidas em duas dimensões, altura e comprimento, certo? Então, a área aqui vai ser igual a 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 5 vezes 5, que resulta em 25. E aqui eu vou colocar uma unidade de área, UA, porque pode ser qualquer uma dessas outras áreas, tá? Isso aqui é um problema arbitrário, ou seja, pode ser qualquer medida, eu não estou especificando a medida, certo? Se você for contar aqui o número de quadradinhos, vai dar exatamente 25. Isso é a área, a quantidade de quadradinhos de uma unidade de área que tem aqui no interior do quadrado, certo? A mesma coisa vai funcionar para o retângulo. Vou contar a altura e a largura, olha só. Olha só, na altura aqui eu tenho 3 unidades, né? E na base do triângulo, é quem fica aqui embaixo, do triângulo não, perdão, do retângulo, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Então, a área do triângulo vai ser essa medida da base, que tem 6 unidades, vezes a medida da altura aqui, ó, que tem 3 unidades. Então, a área aqui vai ser igual a 18 unidades de área. De novo, é um problema arbitrário, não estou dizendo as unidades, então pode ser qualquer uma dessas unidades. O do paralelogramo é a mesma coisa. Olha só que o paralelogramo você não consegue enxergar a altura, que é a base nem a altura. A fórmula para você encontrar a área do paralelogramo é a mesma do retângulo, né? Porque o paralelogramo é um retângulo que alguém achatou ele para os lados. Então, o que seria a altura? A altura é a medida que vai desde a base de baixo até a base de cima, certo? Eu caracterizei aqui, ó, pontilhado para vocês. Você pode encontrar a altura aqui, pode encontrar a altura aqui, ou então aqui. Vamos contar? 1, 2, 3. Eu tenho 3 unidades de altura, tá? Vou até colocar aqui, ó, altura, tá? Que vai desde a base até a outra base. Olha só que novamente, ó,
1, 2, 3. E a base? 1, 2, 3, 4. E eu preciso só disso. Então, a área, vou colocar novamente aqui, vai ser a medida da base vezes a medida da altura. Certo? Então, a área da figura vai ser medida da base 4 vezes a medida da altura 3. Então, a área aqui vai ser de 12 unidades de área. Salve esse vídeo aí para você utilizar no momento que você mais precisar, tá bom? Então, me segue, curte, compartilha, que no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês as áreas do triângulo e do trapézio.